Modernização da agricultura. Na década de 1950 iniciou-se no Brasil o processo de modernização do campo que se acentuou-se a partir da década de 1960, principalmente nas regiões sul e sudeste. A linha de crédito oferecido pelo Estado beneficiou em especial o grande produtor, que pratica a monocultura em detrimento da exportação. Esse grupo empresarial é beneficiado pelo governo e a bancada ruralista, que oferece privilégios para o agronegócio. Por outro lado, a agricultura familiar, que é responsável por produzir 70% da alimentação da população brasileira, é pouco amparada pelo Estado. A modernização trouxe um considerável aumento da produção agrícola, acentuando-se a exportação, e contribuindo para o crescimento da economia nacional. Esse processo ficou conhecido como Revolução Verde, e tinha o pretexto de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo, mas na prática isso não aconteceu. Essa revolução modernizou a agricultura seguindo os modos do capitalismo e tendendo a beneficiar apenas determinados produtores e produtos, fortalecer a monocultura. No Brasil essa produção é responsável por atender principalmente o mercado externo. Esse programa surgiu com o propósito de aumentar a produção através do desenvolvimento de pesquisas, transgênicos, fertilização do solo, defensivo agrícola e utilização de maquinários, que aumentassem a produção e a produtividade no campo. Isso contribui de forma significativa. Porém, com o uso crescente das máquinas e o grande aumento da produção de alimentos, começou a diminuir drasticamente a demanda por trabalhadores rurais. Para garantir o sustento familiar, as famílias começaram a migrar das zonas rurais para os centros urbanos, acentuando os desníveis sociais das grandes cidades. A agricultura moderna causou grandes danos sociais e ambientais, como o desmatamento, perda da biodiversidade e a concentração de terra e renda, precarização do trabalho, êxodo rural e contaminação do meio ambiente, sem falar na contaminação dos alimentos por agrotóxicos, uma prática comum, em especial aos grandes produtores. Com a modernização ocorre o que muitos autores o denominam de industrialização da agricultura, tornando o ramo nitidamente empresarial, abrindo o mercado de consumo para as indústrias, aonde as tecnologias tradicionais são substituídas por tecnologias industriais, produzidas fora da comunidade rural. Simultaneamente o conhecimento local é substituído pelo conhecimento científico, também este proveniente sobretudo do exterior da comunidade rural. Cria-se assim uma situação de dependência crescente da comunidade rural com as tecnologias e conhecimentos externos, não adaptados às condições ecológicas e sociais locais. Desencadeou a erosão da cultura camponesa, com consequente homogeneização sociocultural, provocando degradação ambiental ao nível das explorações agrícolas. Com isso conseguimos aumentar a produção de alimentos suficiente para erradicar a fome, porém ela ainda é uma sombra da nossa sociedade.